A verdade é que provavelmente os ministros que o são não sabem latim e, portanto, não sabem o que é que etimologicamente significa ministro. A língua só funciona, ou só tem validade, quando está ao serviço de uma comunidade linguística. O português já o foi no século XV. O português já foi a língua mais... século XVI. Até século XVI, XVII era a língua, diz-se, a língua mais falada em todo o mundo. Pois. Mas há muitas outras palavras que são importadas desnecessariamente. Eu penso que o grande sonho de qualquer falante de uma língua é ter uma língua o mais simplificada possível. É uma imagem de marca do português, esta diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Não. Eu posso dizer que o português é uma língua rica. Eu diria que o linguista, sobretudo quando estuda a língua nesta perspectiva diacrónica, tem muitas mais dúvidas do que certezas. Sim. Mas amor como primeiro nome, que, por exemplo, a palavra chaparro, a palavra bruxa, a palavra veiga, são a palavra broa, salvo erro, são palavras que já existiam antes dos povos latinos se instalarem na Península Ibérica. Será que as pessoas daqui a uns anos vão conseguir ler um texto onde apareçam estas expressões idiomáticas que já não são usadas? E a palavra saudade faz sentido que esteja associada à ideia de solidão, não é? A ausência. Sim. Eu acredito que a palavra desenrascança e desenrascar seja muito portuguesa, digamos assim. Não digo que seja única do português, mas penso que traduz muito bem, pelo menos, o espírito português. Sim, sem dúvida. Desenrascanço, Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou Ricardo Ribeiro, tenho o gosto de ter comigo hoje António Pereira, que é professor no ensino secundário de português, mas tem um doutoramento pela Universidade de Minho em Linguística, não é? E nomeadamente linguista de português, não é? Linguista de ciências da linguagem. Não é? E continuas a colaborar e foste professor na Universidade de Minho durante bastante tempo também, portanto, sabes apotes disto. Alguma coisa. Alguma coisa. Não é? Portanto, se calhar até podíamos pensar, este saber apotes, tens alguma ideia de onde é que isto vem? É uma expressão idiomática e eu, por acaso, tenho um carinho especial por esta área de investigação, porque a minha investigação no domínio do doutoramento em Ciências de Linguagem fez-se muito no âmbito da fraseologia. A fraseologia inclui expressões idiomáticas, provérbios, frases feitas, etc. E não é fácil encontrar uma explicação etimológica, científica, digamos assim, para as expressões idiomáticas, porque elas têm uma história muito longínqua e, portanto, quando nós queremos encontrar a razão de algo que está distante, está muito distante, não é fácil. De qualquer forma, nós usamos a expressão apotes, saber apotes, chover apotes, quando queremos referir a alguma coisa em grandes quantidades. Sim. Vamos partir do princípio de que temos vários potes e, portanto, grandes recipientes que podem albergar volumes também muito grandes. Portanto, saber apotes é saber muito e chover apotes é chover em grandes quantidades também. Portanto, alguém lá em cima está a lançar potes está a lançar de água São por Pedro ou alguém por ele. ele. É verdade que sim. E então, pronto... palavras de origem surpreendente, alguma que tu corra? Sim, há sempre algo. O ser surpreendente depende de cada um de nós, claro, não é? Evidentemente. Mas, para uns por é exemplo, surpresa, para outros não. Quando se fala do Parvo como personagem do Parvo, personagem do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, por exemplo, nós percebemos que aquele Parvo é parvo porque tem uma inteligência diminuída. Exato. E é realmente esse o sentido que se dá hoje à palavra parvo. Tu és um parvo, não é? Tu és um estúpido, tu sabes pouco, só fazes disparates. Mas a verdade é que no latim, a palavra é de origem latina, parvo significa pequeno, significava pequeno de estatura. Ora, estamos aqui a perceber que houve aqui uma evolução semática, uma alteração, e, portanto, o pequeno de estatura passou para pequeno de inteligência. E o culpado é o Gil Vicente? O Gil Vicente usou-a e usou muito bem. E aplicou a um indivíduo que era estúpido, se calhar ficou... de estúpido, mas que alcançou o paraíso. Claro, está bem. Então não seria tão estúpido. É verdade, e portanto ele disse algumas coisas acertadas. Alguns são falsos estúpidos, falsos parvos. Sim, claro, evidentemente. E mais alguma que te lembras? Portanto, Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, da palavra ministro. Nós atribuíamos à palavra ministro um sentido muito positivo, digamos assim,
porque designa alguém que tem um cargo muito importante e que tem provavelmente também um vencimento muito importante e apetecível, mas a verdade é que a palavra ministro está relacionada com o latim, mais uma vez, com minus, que significa menos. E, portanto, etimologicamente, o ministro devia ser aquele que está ao serviço de uma espécie de criado, não digo criado, mas enfim, alguém que está a prestar serviços para outra pessoa ou para uma comunidade ou para um país. A verdade é que provavelmente os ministros que o são não sabem latim e, portanto, não sabem o que é que etimologicamente significa ministro. Mas deveriam saber, pelo menos, que estão ao serviço do povo, não é? Pois, deviam. E alguns saberão essa consciência. Alguns saberão, esperemos que haja cada vez mais e que tenham essa consciência, porque não é fácil, não é? E há palavras que mudaram o significado ao longo do tempo, que te lembras, por exemplo? Sim. Por exemplo, a palavra parvo, não é? Sim, a parvo, evidentemente. Pronto, o Gil Vicente já o utilizou no sentido de pequeno. Sim, não é? Pequeno de inteligência. Pequeno de inteligência, que é o significado que tem hoje. Que é que tem hoje, não é? E não pequeno em termos de tamanho, de dimensões. Mas evidentemente que a língua é um organismo vivo, como se costuma dizer. E a língua vai mudando, assim como nós mudamos, a sociedade muda, também uma língua muda, porque a língua está ao serviço. A língua só funciona, ou só tem validade, quando está ao serviço de uma comunidade linguística. E, portanto, a partir do momento em que a comunidade linguística vai mudando, essa língua adapta-se a essa mudança. Ou então, os falantes é que vão impondo à língua algumas alterações, e há exemplos, muitos exemplos, que comprovam que a língua está sempre a mudar. Sim, já agora isso faz-me pensar naquelas línguas mortas, não é? Temos há línguas latim, uma língua morta, o grego clássico também. O ser morto é muito relativo, não é? Porque a partir do momento em que uma língua como o latim, que de facto não é falada na comunicação do dia-a-dia, digamos assim, mas é uma língua que é a base de muitas línguas que nós temos, as chamadas línguas novilatinas ou românicas, o português, o italiano, o espanhol, o catalão, o francês, o romeno, apesar de estar um bocadinho distante deste núcleo de línguas europeias. E, portanto, estando o latim na base destas línguas bastante vivas, é uma língua viva, de certa forma, uma língua viva, e a verdade é que nós, Ricardo, quando falamos e conhecemos muitas expressões latinas, nós utilizamos essas línguas, incorporámo-las no nosso discurso. Tu há bocadinho falavas de saber a potes, não é? Sim. Mas há expressões que são totalmente latinas e que nós vamos utilizando. Exemplo? Sei lá, por exemplo, um dos lemas da minha vida, penso eu, que é verdade, é in medio virtus est, isto é, no meio é que está a virtude. É verdade que sim. Sei lá, outras, por exemplo, quando falamos... nós dizemos isso em latim, in medio virtus, tipicamente. No meio é que está a virtude, ou então dizemos mesmo em latim, in medio virtus est. Nós dizemos às vezes em latim isso. Mas há muitas outras expressões. Sei lá, habemus papam, não é? Ainda há pouco tivemos uma mudança de papa. Habemus papam é uma expressão latina, temos papa. Sim, sem dúvida. Quer dizer, a Igreja Católica, obviamente, ainda usa o latim para muitas coisas. Muitas. Não é? A Igreja Católica e nós. Nós também usamos. Já agora, o Esperanto, isso é morto-vivo ou é um morto-vivo? Não é que eu não perceba muito de Esperanto, mas a verdade é que eu penso que, e não estaria a dizer nenhuma asneira, eu penso que o Esperanto surgiu como uma possibilidade de se criar uma língua sem nação, digamos assim, que não mobilizasse interesses nacionalistas, políticos, regionalistas, e portanto uma língua afastada desses fatores que pouco têm de linguístico, ou quase nada têm de linguístico, e então tentou-se criar o Esperanto, mas a verdade é que eu acho que falhou o Esperanto por ser uma língua artificial. Sim. Porque a língua está associada à natureza humana, portanto, a língua vive enquanto nós a utilizarmos. O Esperanto não está associado a nenhum país em particular, a nenhum grupo social, e, portanto, a mim não me estranha que, de facto, o Esperanto, eu não sei se terá morrido, sei que não se usa com frequência. De fazer o oposto da Torre de Babel, não é? Sim, vamos tentar uma língua universal que toda verdade. A gente adopte, mas de facto é difícil, quer dizer,
Mas há línguas universais, já sempre houve. O inglês, neste momento, é a língua universal. Sim, é verdade. O português também já o foi. O português já o foi, no século XV, já foi a língua mais... século XVI. Até século XVI, XVII, era a língua, diz-se, a língua mais falada em todo o mundo. Pois. Depois veio o francês, no século XIX, XVIII, XIX, e depois o inglês a partir do século XIX. E está aí disso, para durar. Tivemos, no princípio da nossa era, o grego era a língua mais falada, por exemplo, depois foi o latim. Não é? Sim, e nós quando falamos do latim e do grego estamos a falar de dois pilares da civilização europeia, mas não só europeia. Pois, claro. E portanto a cultura clássica está muito arraigada na cultura portuguesa, na cultura francesa, na cultura italiana, praticamente em todas as culturas. Isso é uma coisa bastante interessante a ver esta comunidade, digamos, linguística. Quer dizer, o inglês tem imensas palavras que vêm do francês, que vêm do latim, não é? Mas o alemão terá algumas, com Sim, certeza. Mas o inglês é uma língua, portanto, é considerada uma língua germânica, do ramo germânico, e, portanto, sim, tem mais afinidades com as línguas desse ramo, com o alemão. Mas a quantidade de palavras que vem do francês é enorme, não é? Sim, mas isso é a prova de que as línguas não são estanques e não vivem em gavetas separadas. E é bom que não sejam mesmo. E, portanto, é fácil encontrar línguas de várias origens numa determinada língua como o português. Já agora, nós temos... Bem, estou um pouco a desviar do plano que eu tinha previsto, mas de qualquer forma... mas as coisas vêm-me à cabeça e uma delas é a importação de palavras estrangeiras aportuguesadas, muitas vezes, quando já existe um equivalente português. Não é? Os brasileiros parece-me que são particularmente pródigos nesse tipo de coisas, porque vão buscar ao inglês palavras, aportuguesam, digamos, uma palavra inglesa, quando já existe o equivalente em português. E nós também, sobre várias influências, vamos fazendo isso. O que é que tu achas disto? Isso é um fenómeno muito interessante. Se prova mais uma vez de que a língua é uma espécie de teoria dos vasos comunicantes. Não é? A partir do momento em que nós abrimos uma torneira e num vaso temos água quente e no outro vaso temos água fria, a água vai passando e se calhar no final de meia hora, ou não interessa o tempo, temos a água toda à mesma temperatura nas diversas fases. E realmente há esta teoria dos vasos comunicantes, digo eu. E nós, no português, temos muitas palavras de variadíssimas origens e, de facto, quando falamos de palavras que venham preencher uma lacuna lexical no português, de facto, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. E o que acontece, o que se deve fazer, o que se faz habitualmente é, surge uma palavra, agora recordo-me, por exemplo, da palavra futebol. Nós sabemos que, penso que o desporto foi importado da Inglaterra. Sim. E, portanto, veio para Portugal com um nome estrangeiro, né? Com o nome inglês, sim, futebol, bola no, sim, pé. A partir do momento em que nós percebemos que a palavra tinha vindo para ficar, porque o desporto também não se iria embora, houve necessidade, não há propriamente um tempo estipulado para se dizer, ora, no final de um ano a língua entrou, esta palavra estrangeira entrou agora, daqui a um ano, se ela permanecer cá nos nossos usos linguísticos, temos que a portuguesar. Não há propriamente assim um prazo, mas há a consciência de que aquela palavra veio para ficar, tem forma estrangeira, evidentemente, dependendo da origem, mas há necessidade de a portuguesar. Eu não vejo nisso nenhum problema, mas vejo problema quando se utilizam, se vai buscar palavras inglesas, por exemplo, que é o mais frequente hoje em dia, enfim, aportuguesam-se essas palavras, mas já existe uma palavra para aquele termo. Agora ocorre uma palavra que por acaso é francesa, abajour, que também é usada em Portugal e penso que a palavra correta em português seria um corta-luz, provavelmente. Seria. Mas a verdade... Mas em inglês muita gente diz printar, se calhar, em vez de dizer imprimir, salvar, em vez de gravar. Não sei o que é que tu achas desta... Nós temos, de facto, várias situações em que a palavra que nós importamos, e na gramática e na língua chama-se empréstimo, essa palavra que é importada, do francês, do inglês, do italiano, etc., e de facto muitas vezes há palavras que são importadas e elas não são verdadeiramente necessárias porque não há nenhuma lacuna para preencher. Aconteceu com o futebol, aí sim, de facto nós precisávamos da palavra que designasse aquele desporto que era novo em Portugal, mas há muitas outras palavras que são importadas
desnecessariamente, aparentemente Pois. de forma desnecessária. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de, sei lá, nós usamos e não há volta a dar, e a palavra veio mesmo para ficar na sua forma inglesa, o e-mail. Ainda houve uma tentativa exatamente, para se usar a expressão portuguesa correio eletrónico, mas eu acho que praticamente ninguém diz correio eletrónico. A verdade é que isso é uma coisa muito técnica. Eu estou na física, eu estou a pensar, por exemplo, no spin do eletrão, que tem também uma formulação em português que é momento angular intrínseco, que para mim é tão complicada a expressão que spin é muito mais fácil de utilizar. Spin em inglês quer dizer uma coisa que não tem nada a ver, digamos que se eu traduzisse literalmente a palavra spin era rodar, por exemplo. Para mim é muito mais simples utilizar a palavra spin, e muito mais cómodo, muito mais prático, e é um termo técnico com um significado muito claro para um físico, claro, evidentemente. Não é? E portanto isso eu percebo que se faça, digamos, não é? Agora, quando já existe realmente... De facto, não faz sentido, não é? Termos uma palavra portuguesa e não a utilizarmos, substituindo-a por uma palavra estrangeira. Mas tu disseste aí, falaste aí de um aspecto interessante, que é a facilidade, a simplicidade da linguagem que nós utilizamos, ou dos termos particulares que nós usamos. E, de facto, uma língua evolui em função de vários fatores, e um deles é, de facto, a simplificação, isto é, e a economia linguística. E o português, e não é preciso até ir buscar palavras propriamente estrangeiras para percebermos que, na passagem do português antigo para o português atual, é isso que geralmente se verifica. Porque, sei lá, pegando numa palavra latina que pode, de facto, esclarecer aquilo que eu estou a dizer, a palavra ler, a palavra atual ler, era no latim legere. Ora, se compararmos a palavra latina legere com a palavra atual, nós percebemos que a palavra ler é muito mais curta. Então, ao longo dos tempos, à medida que se ia utilizando o chamado infinitivo do verbo legere, ela foi perdendo determinados fonemas, determinados sons, até se reduzir na palavra ler. Mas isto acontece na passagem do latim ao longo dos tempos até à palavra atual, mas até numa própria palavra portuguesa. Por exemplo, estou-me a lembrar da palavra estou. É impressionante nós ouvirmos as pessoas usarem a palavra estou, ou melhor, não usarem, porque em vez de estou dizem estou e já dizem estou. E portanto a palavra estou está-se a reduzir, portanto, estou é mais os lisboetas, não? Não serão só os lisboetas, eu penso que é um fenómeno transversal. E portanto a economia linguística, o falar de uma forma cada vez mais rápida e mais simples, é também um dos fatores que explica a evolução de uma língua. A mudança aí talvez tenhas uma coisa um pouco radical no vossa mercê. Que é uma que está reduzida a você e há quem reduza a C. Ricardo, e tu foste buscar uma expressão antiga, de facto antiga, praticamente um arcaísmo, quase ninguém diz vossa mercê. Mas eu vou buscar uma palavra, um pronome pessoal bem mais recente que o vós, até porque nós, quando conjugamos um verbo, independentemente do eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, tu, ele, ela, eu agora tenho mais cuidado e acrescento a forma feminina, nós, vós, eles ou elas, a verdade é que, apesar de nós enunciarmos assim um verbo, com todos estes pronomes, depois na prática, nós praticamente, no norte ainda vamos usando de vez em quando, mas de uma forma geral, os portugueses não usam o pronome pessoal vós, substituíram-no por vocês. Sim. Vocês fizeram em vez de vós fizestes. Sim. É também um exemplo que comprova que nós queremos simplificar. Eu acho que o ideal... Mas achas que vocês é mais simples do que vós? É mais simples, é claramente mais simples. Porquê? Porque o vós muitas vezes confunde-se em termos de conjugação, confunde-se com o tu. Tu andaste, vós andastes. Sim. E há muita gente que confunde as duas formas e diz tu andastes. Sim. E portanto estão a usar a segunda pessoa do singular, o tu, mas depois a forma verbal aparece no plural. Tu andastes. E é mais um problema para os falantes de português. Ora, eu penso que o grande sonho de qualquer falante de uma língua é ter uma língua o mais simplificada possível. Eu até, brincando um bocadinho com a situação, e porque o inglês já é muito simples, eu imagino um inglês que quer a sua língua ainda mais simples, a pensar que chatice,
Porque é que é I do, you do, he, she, it does, we do, you do, they do. Podia que chatice aquele does, he, she, it does. Podia ser também do. E pronto, evidentemente que é um sistema muito mais simples do que o português, mas de facto o sonho de qualquer falante é ter um sistema linguístico que seja rápido e que seja eficaz e que permita a comunicação. Agora, eu tenho a ideia que o inglês é uma língua relativamente pobre em termos de vocabulário. Para dar um exemplo, o ser e estar, para nós são dois verbos diferentes, para eles um só verbo são a mesma coisa. Eles parece que não distinguem o ser do estar. O que é que tu pensarias Olha, disto? eu acho curioso o exemplo, porque quando eu ensino português a estrangeiros e nos deparamos com essa necessidade de diferenciar o verbo ser do verbo estar, eu percebo que é uma dificuldade, é claramente uma dificuldade. Porquê? Porque os nossos alunos, mesmo os que têm uma língua que não, língua materna que não o inglês, a verdade é que eu acredito que eles aprendam, por exemplo, português tendo muito em mente a estrutura do inglês. Isso nota-se, por exemplo, na colocação do adjetivo, coloca um adjetivo antes do nome. Pois. Nós também temos essa situação, nós temos pobre homem, mas temos homem pobre. Exatamente, diferente. Mas se nós contabilizarmos a situação em que o adjetivo é anteposto relativamente ao nome, nós percebemos que essa percentagem é relativamente pequena. A estrutura mais habitual no português é nome e depois adjetivo. Casa grande, homem inteligente, rapariga bonita e não bonita rapariga, embora possa ocorrer. Mas então, relativamente ao exemplo ser-estar, os alunos em geral não entendem logo. Depois entendem. Porquê? Porque de facto estão muito habituados ao inglês e no inglês não há estar, neste sentido, não é? I'm sick, não é? Eu estou doente, eu não sou a pessoa mais indicada para... Eu sou doente, não estou doente. Exatamente, mas nós dizemos, eu não sou doente, mas hoje estou doente. Claro. E os alunos vão-se apercebendo que o estar é uma espécie de ser, mas pontual. Durante um pequeno período de tempo, eu sou. E, portanto, esse sou que tem validade durante um reduzido espaço de tempo, digamos assim, tem de ser transformado em estar. Eu, às vezes, para brincar, para que os alunos compreendam esta diferença, eu até digo, sobretudo às meninas, olha, Helena, se por acaso alguém te disser, tu estás bonita, Helena, hoje, tu respondes, eu não estou bonita hoje, eu sou bonita. Porque ser bonita é ser sempre bonita, é estar sempre bonita. Claro. O estar bonita é só naquele momento, porque tens uma roupa bonita, porque foste ao cabeleireiro, e eles vão entendendo. Mas, de facto, é uma imagem de marca do português, esta diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Não é só de português, penso eu. O espanhol sim, também deve ter, claro. Mas estamos francês, agora não estou a pensar. Estamos a comparar o português, sobretudo, com o inglês, não é? Pois. E esta é uma dificuldade dos estrangeiros quando aprendem português. Certo. E essas dificuldades, achas que se traduz numa maior dificuldade em explicar conceitos, por exemplo? Por parte do professor, quando a pessoa tem que explicar esses conceitos? Ou por qualquer pessoa que tenha que explicar, não é? Quer dizer, se nós temos mais riqueza de vocabulário, nós poderemos, a partida, explicar as coisas com mais precisão, os alunos, com mais detalhe. Tu há bocadinho falaste precisamente desta ausência de diferença, não é? Não existe este ser e estar como existe no português, não existe no inglês, mas isso, na minha opinião, não é propriamente uma prova de que o inglês é pobre. E não, quem sou eu para dizer que o inglês é pobre? Agora, eu posso dizer que o português é uma língua rica, sem dúvida nenhuma, isso sim. E os alunos apercebem-se. E, por exemplo, quando chegamos... Os alunos gostam muito de tentar perceber o que é que há de diferente no português. Esta é uma diferença, a diferença entre o verbo ser e o verbo estar. E depois há outras diferenças. Por exemplo, nós temos aquilo que se chama o infinitivo flexionado, ou pessoal. Nós dizemos, eu vou à biblioteca para requisitar um livro, tu vais à biblioteca para tu requisitares um livro, ele vai à biblioteca, etc. Nós vamos à biblioteca para nós requisitarmos. Ora, parece que está provado que este elemento, este infinitivo conjugado ou pessoal não existe noutras línguas. Há quem diga, há alguns linguistas, que
que existirá no húngaro fora do grupo das línguas românicas ou novo-latinas. Independentemente de existir ou não, a verdade é que é algo que diferencia o português da maioria das outras línguas, esta presença do infinitivo conjugado ou pessoal. Outra grande diferença, e os alunos têm dificuldade, sobretudo nos primeiros anos, é a colocação do pronome relativamente ao verbo. Pois. Porque mesmo os brasileiros colocam o pronome antes do verbo, portanto é em posição de próclise, não é? Aquilo é que chamamos os enclíticos. E então, eu te amo, nós também temos quando, por exemplo, a frase é negativa, eu não te amo, eu não te chamo isto ou aquilo, e os estrangeiros costumam colocar muito frequentemente o pronome antes. E, portanto, eles têm que se habituar, têm que se confrontar com uma língua em que o padrão mais habitual é a posição enclítica, isto é, primeiro o verbo e depois eu chamo-me António. Claro que depois na forma negativa eu não me chamo António, mas eles têm de se habituar a uma língua em que o padrão mais habitual é o verbo e depois o nome. E depois há outra coisa, só para terminar esta questão dos clíticos, há outro fenómeno que é impressionante, que é a possibilidade de nós colocarmos o pronome no meio da forma verbal. Aquilo que eu chamo uma sande. Porquê? Porque então nós temos a situação mais habitual, verbo mais pronome, eu chamo-me António, pronome mais verbo, eu não me chamo Ricardo, por exemplo, e depois temos ainda a possibilidade de colocar o pronome no meio, quando o verbo está no futuro ou no condicional. Por exemplo, Ricardo, tu dir-me-ás que eu estou enganado, mas garanto-te que tenho razão. Tu dir-me-ás. Ora, esta é uma forma muito, muito estranha para a maior parte dos alunos, mesmo para os portugueses. Porque os portugueses têm dificuldade em usar, primeiro, em usá-la na fala, e depois, mesmo na escrita, também usam muito raramente. E é a tal situação chamada de mesóclise, meso no meio, Mesopotâmia, mesozó, grego. Meso, geralmente este elemento significa no meio de, e mesóclise significa colocação do pronome no meio da forma verbal. Isso é tudo muito interessante, mas de facto para os estrangeiros, para os que não estão a aprender português, o próprio chamo-me ou não me chamo muda a forma simplesmente porque passa para negativo. Deve ser mesmo confuso, não é? Sim, é confuso. E os portugueses irão aos poucos e poucos adaptando a sua linguagem à forma como os estrangeiros falam, nomeadamente os brasileiros. Há interferências. Ainda há pouco tempo, numa aula, estava-se a refletir sobre a diferença entre o a fim de, como locução de valor final. Por exemplo, eu vou ao restaurante a fim de almoçar. A fim de. E depois temos o afim como adjetivo. Ou mais habitualmente no plural, sei lá, biologia e geologia são disciplinas afins. Mas eu percebi que no português do Brasil, não se deve dizer no brasileiro, mas no português do Brasil, as pessoas dizem eu estou afim dele. Eu estou afim dele. Afim tudo junto. Eu estou afim dele. Sim. Isto é, eu estou interessado nele. Sim. É estranho, mas ao mesmo tempo não é. E eles utilizam como uma palavra só, como adjetivo. Porque, de facto, o afim, adjetivo, ou afins no plural, é uma palavra que está relacionada com o nome afinidade. E, portanto, quando eles dizem eu estou afim dele, claro, eu sinto que há uma afinidade entre mim e ele. Mas nós, habitualmente, não dizemos eu estou afim dele, não é? Como adjetivo, afim tudo junto. Já agora que estamos a falar do Brasil, ouvi dizer já há bastante tempo que os brasileiros falam de uma forma mais próxima do que os portugueses falavam no século XVI. Olha que bonito. Boa Achas pergunta. que isto é verdade? É verdade. De uma forma geral, é óbvio que o português do Brasil tem elementos que não estão presentes no português europeu, que são os elementos africanos. Isto é, há uma grande quantidade de termos africanos que habitam, digamos assim, o português do Brasil. Mas esses não são obviamente portugueses do século XVI. Não serão, imagino. O que acontece? Nós às vezes temos... É por isso que eu fico
Fico triste quando percebo que as pessoas têm uma visão depreciativa do português do Brasil. Primeiro dizem que é o brasileiro, e depois acham que os brasileiros falam mal o português, que é outra coisa estranhíssima. E tu levantaste uma questão que é interessante. E quando nós ouvimos um brasileiro falar, nós percebemos que da parte deles e da parte do brasileiro há uma abertura bastante maior do que a nossa. Até se costuma dizer que nós daqui a pouco não temos vogais abertas. Quando nós, por exemplo, no Norte dizemos vacina, em Lisboa criticam-nos, caem-nos em cima, porque vacina, que disparate, vacina, ou geração, etc, etc. Portanto, a tendência, sobretudo vinda de Lisboa e de Coimbra e de outras zonas, é de um progressivo fechamento das vogais. Ora, isso é contrário ao português do Brasil. E então, comparando o português do Brasil, sobretudo em termos de sonoridade e abertura das vogais, com o nosso português antigo, é verdade, há uma afinidade, porque eu usei a palavra afinidade, porque nós chegámos ao Brasil, não é? Ali no finais do século, verdadeiramente em 1500, não é? E depois temos todo aquele contacto no século XVI, e o português desse tempo, portanto, o português que nós levamos para o Brasil, era um português em que havia uma abertura muito maior de vogais. E, portanto, nesse aspecto, o português do Brasil está mais próximo do português do século XVI do que o nosso. Então, se compararmos o português europeu, de Portugal, das ilhas, o português europeu com o português do século XVI, percebemos que a nível de abertura de vogais há uma grande diferença. Nós fechamos agora muito mais as vogais. No português do Brasil isso não aconteceu tanto. Como é que nós sabemos que abrimos as vogais no século XVI, não há gravações? Há exemplos, há linguistas, portanto, os chamados linguistas da parte diacrónica da língua, os da história da língua, fazem esses estudos diacrónicos, pegam em textos, por exemplo, de Camões, do século XV e do século XVI, e tentam perceber, até através das rimas, Ricardo. Da maneira como escrevem também, não é? A forma também, de escrever. Também. E, portanto, acentos não usavam, suponho eu. Não, haveria também acentos, mas, enfim, depois foram surgindo alguns sinais para diferenciar algumas palavras, umas com acentos, e geralmente uma palavra que tem um acento agudo é uma palavra cuja vogal tónica que tem esse acento é mais aberta. Sei lá, estou dando um exemplo. Amália, o acento é agudo, porque de facto este A é aberto. Mas se eu disser âmago, cerne, núcleo, o âmago, este A já é mais fechado, não é? Portanto, tem um acento circunflexo. Ou Albânia, ou Vânia, a minha amiga Vânia, o acento é circunflexo. E, portanto, os acentos muitas vezes têm funcionam desta forma para diferenciar a abertura das vogais. Pois. Bom, estamos a desviar imenso do que tinha pensado perguntar, mas é tudo muito interessante na língua. Da própria pergunta que eu fiz no princípio, que era palavras que tinham mudado de significado. Pois, nós já vimos que em ministro aconteceu um bocadito, a palavra parvo. Certo, exatamente, já tínhamos visto essas. Tu falaste muito da parte tecnológica, não é? E de facto aí tem havido grandes transformações, grandes mudanças, sobretudo a nível do vocabulário. A palavra rato, por exemplo, agora de repente lembrei-me da palavra rato, antes de aparecerem estes dispositivos, os computadores com aquele dispositivo, não é? O rato é um animal. Exatamente, aquele dispositivo que nós seguramos e que vamos arrastando, etc., vamos movimentando. Assumiu metaforicamente a palavra rato, porque de facto assemelha-se a um rato. Eu não sei se claro, pelo menos o rato que eu ainda tenho em casa assemelha-se a rato. Em inglês chama mouse. Mas também a ideia de que o rato é um animal, para além de pequeno, movimenta-se com muita facilidade, não está quieto. Como tem um fio, por exemplo, faz lembrar a cauda do rato. E portanto, quando nós usamos a palavra rato, se eu usar assim de forma descontextualizada, perguntar, Ricardo, o que é que significa rato? Tu podes dizer, depende do contexto. Pois. Rato, se calhar em primeira instância é o nome de um animal, mas também pode ser o nome de um equipamento, de um pequeno equipamento associado a um monitor, etc, etc. Há bocado falávamos dos acentos.
Agora, com este novo acordo ortográfico, há uma data de palavras que perderam consoantes que me parece que abriam a vogal anterior. Agora só me ocorre a palavra ótica, que tem um P, mas essa também tem acento, portanto o P não abre a anterior. Olha, a grande, eu de uma forma geral concordo com o acordo ortográfico. Eletricidade, por exemplo, já agora, eletricidade abre o E antes do... Certo. Eu, em geral, concordo com o acordo ortográfico. Às vezes as pessoas fazem... Tu usaste uma expressão idiomática logo no início da nossa conversa, que foi saber a potes, e eu agora vou usar uma outra, que é fazer uma tempestade num copo d'água, quando falam do acordo. Porque, verdadeiramente, o acordo não veio modificar muito a língua. Pelo contrário, veio modificar muito pouco a língua. Houve um estudo, não fui eu que o fiz, que apontava que num texto constituído por 100 palavras, com o acordo ortográfico, apenas mudavam de forma, de ortografia, de escrita, 1,2. Portanto, nem sequer 2 palavras num conjunto de 100. Por exemplo, a palavra teto, certo. Se nós tirarmos o C, eu leria teto. Não necessariamente. Eu sei ou seja, ou punha um acento no E, Ricardo, ou então, aquilo que eu digo, que a consoante que está a seguir à vogal, abre a vogal anterior. Isso parece-me que é uma coisa bastante... Ricardo, ao eliminarem essa, além do problema de esconder um pouco a origem das palavras... Ricardo, é assim, a pronúncia é uma área, digamos assim, uma dimensão das palavras que é menos sujeita a regras. A ortografia, sim. Pois. E mesmo assim há possibilidades de escrever de 2 maneiras uma determinada palavra. Por exemplo, ouro e oiro, touro e toiro. Até em termos de acentuação. Por exemplo, tu dizes, ontem andamos de bicicleta. O acordo ortográfico aconselha, os linguistas em geral, os professores de português, se calhar em geral, aconselham a colocação de um acento, porque o acento, de facto, diferencia. Se eu escrever no quadro a palavra andamos com acento, e se tu souberes desta sugestão, deste aconselhamento de escrita, tu dizes logo, essa palavra é o pretérito perfeito. Por exemplo, nós andámos de bicicleta ontem. Se eu a escrever sem acento, tu dizes, esta palavra é o presente indicativo. Neste momento andámos de bicicleta. É verdade que os lisboetas, por exemplo, eles pronunciam de maneira diferente. Eles abrem mesmo a vogal A quando se referem ao passado e dizem, nós ontem andámos de bicicleta. Neste momento andamos. No norte nós não fazemos esta diferença e, portanto, dizemos sempre andar. Eu penso que todos nós, ou quase todos nós, abrimos sempre a vogal independentemente de ela ser da palavra andamos no passado ou no presente andamos. Mas a grande alteração que o acordo ortográfico veio trazer à língua está relacionado, de facto, com aquilo que chamávamos consoantes mudas, aquelas que não se pronunciavam. E como professor, e tendo em conta o processo de ensino-aprendizagem, nós já falámos aqui das dificuldades de se aprender e também de se ensinar português, que é uma língua complexa, se nós pudermos simplificar sem desvirtuar, porque eu acho que o acordo ortográfico não desvirtuou, e eu vou depois explicar se calhar melhor, não desvirtuou a língua portuguesa, mas se nós eventualmente pudermos aproximar o registro escrito do registro oral. De facto, nós não dizíamos, mesmo quando escrevíamos baptismo, nós não dizíamos baptismo. Mas não dizíamos batismo, dizemos abrimos sempre. Sim, ou seja, claro, mas se colocarmos um acento, substitui, mas se não colocarmos, outro exemplo, fato e facto. É verdade, sim, pode, mas essas 2 palavras deixam de se distinguir. Ricardo, não é? mas quem escreve e quem aprende não está a pensar, batismo, agora não tenho P, vou pronunciar batismo. Não, houve batismo e pronuncia como houve. E se tem P, escreve como P, imagina antes do acordo. Se não tem P, porque de facto o P não se pronuncia, e é essa a razão, é a lisão da supressão dessa consoante, não se escreve. A pronúncia é, como te digo, é um terreno movediço, não é, enfim, penso que não será a principal razão para nós defendermos ou condenarmos o acordo ortográfico.
E penso que uma criança que está a aprender a escrever terá mais facilidade em escrever se realmente houver uma aproximação maior entre aquilo que diz, batismo, e aquilo que escreve. Como a criança, imagina, provavelmente a criança nos primeiros tempos vai escrever batismo sempre. Imagina que ainda se escreve com P. E estamos nós a corrigir sempre a criança. Atenção, tens que pôr um P. Não sei se ela se questiona, mas a verdade é que ela escreve uma letra que não pronuncia. É óbvio que também me podias dizer, mas a palavra homem tem um H que não se pronuncia. É verdade que sim. Mas o acordo ortográfico acabou por aproximar o registro escrito da oralidade. E não tem... Claro que, olha, por exemplo, pensando na palavra para, forma do imperativo de verbo parar, para imediatamente, não podes avançar. Eu, se fosse um dos obreiros, digamos assim, do acordo, eu não retiraria o acento. Acho que ele é importante. Para imediatamente. É importante porque significa uma coisa completamente diferente daquilo que significa a proposição, claro. Não é? Eu vou para Braga, eu vou para Lisboa daqui a pouco. Há coisas que eu não faria no acordo ortográfico, mas de uma forma geral eu concordo. Acho que ele veio simplificar a língua. E a questão de perceber a origem das palavras, por exemplo, ótica, que vem do grego, creio eu. Claro, sim, Ricardo, mas electrão, além de que é uma coisa curiosa, mas em inglês escreve-se eletrão, digamos, com C, em espanhol também, em francês também. Mas por exemplo, eletrão... É difícil de perceber que Portugal se escreve de maneira diferente. Mas repara, quando nós ensinamos uma criança, nós não ensinamos à criança etimologia. Esta palavra veio do étimo latino, do étimo... Há ação, antes do acordo ortográfico. Vem da actio, actionis, do latim. Não ensinamos isso. Sim, mas se calhar, mas o ensino de uma criança, se calhar não devia ser um critério, talvez. Ricardo, mas também se pensarmos assim, não podemos escrever de outra forma, estamos a retirar uma letra que até existia no latim. Mas se pensarmos assim, então escreveríamos como escreviam no século XII, ou no século XIII, ou no século XIV. A ideia que eu tenho é que eles escreviam tudo de qualquer maneira, para ser franco. Pois, exatamente. Agora há muitas mais regras agora do que havia no século XV, XVI. Sim, no século XIX. Falámos de regras quando apareceram as primeiras gramáticas, no século XVI, aí sim. E mesmo havendo... Olha, agora por falar em gramáticas, lembrei-me de uma coisa curiosa. Não sei se te interessa, mas prova de que há um desfazamento entre a língua usada e a língua que está inscrita nas gramáticas, nos dicionários, há um desfazamento, atualmente, mas houve sempre. Porque eu estou-me a recordar, por exemplo, de uma listagem de palavras do século V, VI, VII, não se sabe precisar qual o século, que se chama Appendix Probi. Supostamente um apêndice a uma determinada obra, elaborada por um gramático, embora se questione se foi mesmo assim ou não, mas supostamente elaborado por um gramático chamado Probus, portanto, o apêndice de Probus. E há lá, o que é que ele fez? Ele fez uma listagem de palavras, de pares de palavras, em que colocava a palavra supostamente correta, do latim, e a palavra que estava a ser usada pelo povo. E ele dizia, por exemplo, um dos pares de palavras é: diga-se, escreva-se, se possível, socrus e não socra, para designar aquilo que hoje chamamos sogra. O que é que aconteceu? Não havia uma forma, digamos assim, com aparência feminina para sogra, porque nós a partir de determinada altura, e os estrangeiros quando aprendem português, percebem-se de que as palavras terminadas em A são geralmente portuguesas, são geralmente femininas. E o povo se calhar começou também a sentir isso, e então na cabeça das pessoas não instruídas, que não sabiam latim, não fazia sentido chamar socrus, que tinha uma terminação supostamente de masculino, a uma mulher. E então começaram a alterar a palavra e a dizer socra.
O Probus, se foi ele que escreveu essa listagem, bem tentou trazer o povo para o caminho correto da gramática, mas não adiantou de nada, porque a palavra sogra atual derivou mesmo da forma que o povo inventou como forma latina. E a palavra senhor foi durante muito tempo, por exemplo, quando nós estudamos a poesia trovadoresca dos séculos 13, 14, 12 também às vezes, final do século XII, nós percebemos que a palavra senhora não existia. E, portanto, quando um trovador, quando um poeta se dirigia à sua amada, dizia minha senhor. Portanto, a palavra senhora ainda não existia. Certo. E pronto, e, portanto, a língua vai se alterando assim. Às vezes é o povo que força a mudança da língua. O povo é que é mais ordena na língua. Mas é mesmo isso. É que é mais ordena na política, na música. O povo é que é mais ordena no hino do 25 de Abril, mas também na língua. O povo é que é mais ordena, é verdade que sim. Olha, expressões idiomáticas portuguesas que te lembres, engraçadas. Há muitas engraçadas. De facto, há muitas engraçadas. Sei lá. Olha, expressões idiomáticas e outras expressões que estão fossilizadas na língua, isto é, que existem sempre assim, acompanhadas uma palavra de outra, porque para falarmos de uma expressão idiomática temos que falar de um conjunto de pelo menos duas palavras e que tenham um significado idiomático, isto é, um significado que não é literal. Por exemplo, se eu disser, tu tens a dor do cotovelo, alguém que não domina a dimensão idiomática, portanto, um estrangeiro que está a aprender, ele até pode saber o que é dor e pode saber o que é cotovelo, mas muito seguramente não vai saber o significado de tu tens a dor do cotovelo. De onde é que vem isto? Olha, é assim, eu penso que não. Eu às vezes quando ouço até pessoas aparentemente muito bem formadas no domínio da linguística e da história da língua a apresentar determinadas origens como certas, inabaláveis, eu tremo um bocadinho. Eu tremo porquê? Porque eu diria que o linguista, sobretudo quando estuda a língua nesta perspectiva diacrónica, tem muitas mais dúvidas do que certezas. Sim, tem mesmo. Porque as mas palavras... tem hipóteses, pelo menos, sim, não é? Algumas hipóteses razoáveis. Sim, e para a dor de cotovelo eu nunca encontrei uma razão assim transversal e objetiva e científica. Mas eu acredito que de facto, quando nós tocamos com o cotovelo, isto é pragmático, é o sentir na pele aquilo que acontece quando de facto nós damos uma cotovelada numa porta, numa superfície dura. Dói, e dói tanto que nós reagimos de imediato. Não conseguimos esconder. Pois. E eu acredito que esta dor súbita e esta incapacidade de esconder aquilo que nós sentimos no momento é precisamente isso que explica a expressão idiomática, tu tens a dor de cotovelo. Isto é, tu não consegues sentir a inveja que sentes relativamente a um sucesso meu ou de outra pessoa qualquer. Pois. Ter as costas largas, por exemplo, eu penso que também é mais ou menos consensual se dissermos que ter as costas, claro que um aluno estrangeiro entenderá a expressão ter as costas largas no sentido literal, denotativo, né? Ter as costas largas. Sim. Sabe o que são costas, sabe o que é largo, que é diferente de estreito, etc, etc. A explicação para a expressão idiomática, lá estás tu a atirar-me com culpas, pensas que eu tenho as costas largas? Eu penso que é relativamente fácil de explicar, porque geralmente quem tem as costas largas é mais forte. E muitos trabalhos eram feitos com as costas, digamos assim, carregando com as costas. E, portanto, alguém que tivesse as costas largas, teoricamente seria mais forte. E, portanto, isso passou para um outro domínio. E, portanto, quem recebe com muitas culpas é porque pode arcar com essas responsabilidades todas. Mas enfim, há expressões idiomáticas que são muito interessantes e estão muito associadas a momentos históricos da cultura portuguesa, sei lá, ir no batalha. Eu conheci esta expressão não há muito tempo. Qual? Ir no batalha. Vai no batalha. Vai no batalha. Ir no batalha. Essa. Pois, estás a ver? Ir no batalha é uma expressão usada no Porto.
usada no Porto, porque tem a origem portuense, digamos assim, ou portista, não sei se tem também relação com o futebol, mas ir no batalha vai dizer essa a outro, vai dizer essa mentira a outro. O Batalha é o nome de um cinema no Porto. Sim. E, portanto, o cinema está associado à ficção. Pronto, cá está a explicação. Está associado à ficção. Os filmes são, embora possam ter uma base histórica, real, são muito fruto da imaginação de quem o produziu. Pois. E, portanto, ir no Batalha vai contar essa a outra, vai para o Batalha, que lá se calhar acreditam em ti, porque eu não acredito. Estás a fazer um filme. Mas isso é a sensação no Porto que usam, não? Eu às vezes, eu não sei se eu uso, mas como aprendi achei interessante. Há pouco disseste uma palavra curiosa também, arcar. Arcar com. Pois, eu não sei, a minha tentação é para associar já a arca. Arca ou arco? Um arco. Também pode ser. De facto, eu fico encantado. Arco aguenta. Eu fico encantado é quando, por exemplo, perante esta tua questão, eu ainda não refleti sobre a palavra. E fico encantado. E garanto-te que, provavelmente, quando chegar a casa, eu vou fazer uma pesquisa. A arca, vamos pensar primeiro na arca, porque contém muitas coisas, nela guardam-se muitas coisas. Arcar com, que é assumir, não é? Uma grande quantidade de trabalhos, de responsabilidades, etc. Ou também arco. O arco pode ser mais longo ou mais curto, e o arco às vezes também tem aquela forma de... sustenta coisas em cima. Exatamente, também. Mas é muito fácil nós ficamos muito satisfeitos quando achamos que encontramos a resposta. Mas eu não, a minha profissão e a minha investigação de muitos anos não me deixam iludir, não me permitem iludir, não. Nem sempre a resposta é a mais óbvia. É a mais óbvia. Não é mesmo. Pois, fantástico. Palavras novas do português. Temos aqui algumas. Mas... Olha, temos aquilo que chamamos os neologismos, não é? Temos aquilo que chamamos neologismos. Olha, quando falo de palavra, agora já não é uma palavra nova, mas é um exemplo que eu às vezes dou aos alunos para mostrar como pode surgir uma palavra. Às vezes, alguns colegas meus dizem: António, a palavra história existe? Não é erro, eu vi isso escrito, de certeza que é erro, então é história com sem H, que disparate. E eu gosto que me façam perguntas, porque quando não sei também vou pesquisar e digo imediatamente que não sei, e quando sei gosto de partilhar. A minha alegria maior é partilhar aquilo que eu sei. E a palavra história tem uma história interessante, porque ela terá surgido. O futuro é muito, não sei se reparaste, mas quando usamos o futuro, usámo-lo para colocar uma hipótese, para não nos comprometermos. E eu tenho muita... Não é que eu não gosto de me comprometer, eu comprometo-me, mas falando mais uma vez de língua e de história da língua, é muito difícil termos certezas. Mas, neste caso, penso que poderei dizer com toda a convicção de que a palavra história surgiu com João Guimarães Rosa, um escritor brasileiro, que se deparou com esta necessidade de ter uma palavra que fosse diferente de história. Porque história com H e I pode ser o nome da disciplina, não é? Hoje vamos ter uma aula de história. Mas tem sido sempre e continua a ser usada com o significado de algo que é inventado, que é criado, que é fruto da ficção e da imaginação. Uma lenda, uma história. Exatamente, a história da Capuchinho Vermelho, não há nada tão inventado como essas histórias infantis. Mas João Guimarães Rosa cria uma palavra que fosse diferente. Manteria a palavra história para um relato factual, em que é possível apresentar datas e nomes, etc. Mas relativamente a esses textos ficcionados, inventados, ele achava que deveria ter uma palavra diferente. E criou a palavra história. Portanto, sem H, ela é parecida, de facto é parecida, é parónima, digamos assim, de história, mas é uma palavra diferente. E eu uso, e portanto eu aconselho, pelo menos digo às pessoas, que se quiserem usar a palavra história neste contexto, com este significado de algo que é inventado, que é fruto da imaginação, podem, porque a palavra está dicionarizada. E nomes próprios com história?
História, olha, com isso? com história. Olha, eu quando falo de nomes próprios, eu gosto muito de nomes próprios, aquilo que se chama mais na linguística, antropónimos, não é? Porque nós temos uma disciplina linguística que se chama onomástica, digamos assim, um ramo da linguística onomástica, e a onomástica inclui dois grandes grupos de nomes próprios. Os nomes de pessoas, antropónimos, e os nomes de lugares, os topónimos. E nos nomes de pessoas também incluímos os apelidos. E depois, se quiseres alguma coisinha sobre apelidos, como Rodrigues e Fernandes... Filho de Rodrigo, não é? Então já sabes. Mendes, filho de Mendo. Nem toda a gente sabia, são chamados patronímicos. E, portanto, é interessante também a história dos nomes. Falando dos primeiros nomes, por exemplo, António, Ricardo, Álvaro, Margarida, algumas coisas curiosas. Por exemplo, nós agora deparamos com alguma frequência com o nome Rita. Eu acho que não há dúvidas, cá está outra vez eu jogar cautelosamente, eu acho que não há dúvidas se eu disser que Rita é a forma abreviada de Margarita. Certo. Margari. Evidentemente que a partir do momento em que cai a primeira parte da palavra Margarita, nós passamos a ter, mesmo que a gente pronuncie Margarita, evidentemente que no português uma palavra começada por R nunca poderá pronunciar-se R. Quando muito dizemos rato, não é? Ou Rita, mas Rita não. Ou é Rita ou é Rita. E eu penso que Rita será uma forma abreviada de Margarita. Depois, em termos etimológicos, eu às vezes digo que se nós todos soubéssemos mais etimologia, não colocaríamos, mas enfim, há nomes que não são muito simpáticos, tendo em conta aquilo que significam. As suas origens. Sim, por exemplo, a palavra Paulo, que é um nome muito corrente, não é? Paulo vem do latim Paulus, que significa pouco. Ora, quem é que gosta de se chamar pouco? Pouco o quê? Pouco ganancioso não seria mau, mas pouco inteligente, pouco solidário, pouco humano, já não seria muito agradável. Ricardo é de origem germânica. Sim. Ricardo, uma das coisas curiosas é que nós temos nomes, por exemplo, de origens diversíssimas em termos de língua. Temos, não é? Porque a nossa história da língua faz-se de muitos empréstimos, de muitas camadas. Mas curiosamente, germânica, há nomes que começou a ver, por exemplo, nos eslavos, que não têm paralelo aqui em Portugal. Ivan é João, não é? Sim, alguns nomes que são aparentemente muito diferentes e que têm um correspondente. Vladimiro. Nós também temos, eu penso que temos, sim, porque há nomes do Arco da Velha. Estou a usar agora uma outra expressão idiomata. Eu uma vez, no meu mestrado, eu fiz um trabalho sobre onomástica na poesia trovadoresca, sobretudo nas cantigas que querem mal dizer. E depois quis atualizar a temática da onomástica e pedi, penso que o engenheiro Antero, não sei se Antero... Bem, agora já não está aposentado, certo? Claro que está aposentado, mas foi ele que me forneceu uma listagem enormíssima de milhares de nomes, tendo como base, digamos assim, os alunos que eram no momento, no tempo desse engenheiro, alunos na Universidade de Minho, e também os anteriores, aqueles que tinham passado pela universidade, e portanto eram milhares mesmo. E qual foi o meu espanto? Quando vi como primeiro nome Amor, por exemplo, e Amado. Nós temos o Jorge Amado como segundo nome ou apelido, e portanto a coisa passa, não é? Mas Amor como primeiro nome, e eu até brinquei com a situação e imaginei-me amigo de um colega meu chamado Amor, e na rua Amor... nome masculino ou feminino? Era nome masculino, então tu imagina na rua ao Amor, porque é o nome da pessoa, ao Amor, ao Amado, não seria se calhar assim muito, muito confortável, e portanto há nomes estranhíssimos. E a propósito de nomes, vou-te contar uma história uma história com H, muito interessante. E está confirmada por um colega meu, portanto eu não duvidei dele, engenheiro civil, e ele contou-me que teve durante a universidade, penso que o conhecimento foi aí, portanto contactou com essa colega na universidade, uma colega que se chamava Prantilhana da Conceição, e depois os apelidos.
E eu disse, Zé, Prantilhana da Conceição, mas a que propósito? O que é que aconteceu? Penso que ali, nos arredores de Coimbra, nasceu essa menina e o pai foi registá-la a Coimbra, à cidade. E então chegou lá e disse, olha, eu queria registar ou fazer o assento de batismo da minha filha. Muito bem, e como é que ela se chama? Prantilhana da Conceição, imagina, da Costa Antunes. E ele escreveu, Prantilhana da Conceição, imagina, da Costa Antunes. O que é que aconteceu? O pai da menina disse, prante-lhe aí Ana da Conceição. Mas dito assim de forma corrida, prante-lhe Ana da Conceição. E ele escreveu, Prantilhana da Conceição. Mas mesmo essa palavra prante usa-se no norte. Prantar é uma forma, é uma variante de plantar. Planta aí. Sim. Prantar, a minha mãe, eu penso que às vezes dizia pranta. A pranta eram as couvinhas ou outros vegetais que se colocavam na terra e prantar era o mesmo que plantar. É a tal permuta das licas, o L e o R do português. Então, plante-lhe aí, nesse papel onde está a fazer o registro, plante-lhe aí Ana da Conceição. E ficou Prantilhana da Conceição. Eu não sei se há ainda mais uma historinha sobre nomes. Saramago não devia nunca chamar-se Saramago. É o próprio Saramago que conta que quando o pai dele foi fazer o registro, lá deu o nome, não é? José, disse-lhe o nome José e depois o respectivo apelido de família, e quem registou acrescentou Saramago. E porquê? Porque aquela família do pai, portanto, a família do pai de Saramago, eram conhecidos como os Saramagos. Saramago, que é também o nome de uma erva. Eu penso que até, não sei se no Alentejo, se chegou a usar para fazer uma sopa ou uma salada com Saramagos. Saramagos é o nome de um Porquê que lhes chamariam Saramagos? Mas era o nome que se dava a essa família. Então, o que aconteceu é que acrescentaram o nome do menino, da criança, José, blá blá, Saramago. O pai do José Saramago e o próprio Saramago só deram conta que o Saramago tinha passado a fazer parte do nome quando, penso que em idade de entrar para a chamada primária, precisaram de um documento com o nome e qual foi o seu espanto quando viram José de Sousa Saramago. José de Sousa Saramago. Ele depois dizia na brincadeira, porque eu ouvi o Saramago várias vezes, fui assistir a várias apresentações, e ele dizia por graça que ainda bem que houve aquele engano, porque é muito mais original. É original e já não se via desprovido desse apelido, não é? Habituou-se a ele, nasceu com ele, digamos assim. Já agora, este nome germânico, Ricardo, de onde é que isso vem? Olha, vem de Rick, também é complicado estar a dizer, Ricaredo. Rick, poderoso significaria poderoso, e árduo. É daí que vem rico? Provavelmente virá, mas mais uma vez também não é fácil dizê-lo com toda a certeza. Agora, que Ricardo é de origem germânica, penso que não haverá dúvidas. Sim. E que poderá estar relacionado com o sentido de poderoso, portanto tu és um homem poderoso, pelo menos em termos etimológicos. António, que é o meu nome, dizia-me o meu professor António Freire, que eu muito admirava, latinista, de origem grega, dizia ele, que era de origem grega, que viria do adjetivo antos, e que significava florido, mas não havia certeza absoluta, portanto, eu sou florido. Eu confesso que pensava que era de origem latina. Depois passou para o latim, Antonius, e nós temos o Antonius, e depois António, não é? No latim, porque muitas palavras que nos vieram do latim, estiveram antes do foram grego. Do grego para o latim. Muitas delas foram primeiro do grego para o latim e depois do latim agora, para o português. Um nome que é muito característico português, Nuno. De onde é que isto vem? Eu não te sei dizer. É muito comum. Sim, não é dos nomes mais comuns. Não é como João, nem José, nem António. No departamento há três há muitos neste nomes, momento. Há muitos nomes. Olha, nós temos um Nuno Álvares Pereira. Portanto, eu posso dizer é que não é um nome recente. Há nomes mais recentes e há nomes mais antigos. Falamos aqui de Ricardo, falamos de António, que são claramente nomes muito antigos. O Nuno
Eu penso que teria utilização no latim, não sei dizer verdadeiramente a partir de quando é que ele passou a ser utilizado. Às vezes aparece a forma Nunes, não é? Mas como patronímico, portanto, filho de Nuno. Mas de facto Pedro não é. Nunes. Exatamente. Mas não é um nome que figure com muita frequência nos textos mais antigos. Eu não me recordo, eu que estudei textos do século XII, porque quando se fala do português, fala-se de uma língua que terá nascido no final do século XII. Diz-se que até este momento o documento mais antigo, entendido como escrito em português, ou em galego ou português, é um documento brevíssimo, muito breve, de 1175, a Notícia de Fiadores. E depois eu também estudei vários documentos depois desse, e de facto o antropónimo Nuno não aparece com frequência, não me lembro de o ter encontrado, e portanto não te consigo dar assim uma resposta como eu gostaria relativamente à etimologia de Nuno. Pois, interessante porque no século XIV apareceu de facto este Nuno Álvares Pereira. Sim, claro, ele portanto, é relativamente antigo. Terão inventado nessa altura esse nome? Os nomes muitas vezes surgem de adjetivos, e então se pensarmos, surgem de nomes, portanto a origem dos nomes próprios e dos antropónimos em particular é uma origem muito diversificada, não é? Por exemplo, a palavra Paulus, pouco ou pequeno, daí o advérbio paulatinamente, que é um advérbio que eu gosto de usar de vez em quando, paulatinamente, pouco a pouco. E, portanto, a origem dos nomes é muito diversa. Ora vem de um adjetivo, ora vem de um nome, ou está mais associado a um verbo. Às vezes resultou da junção de vários elementos, como Álvaro. Álvaro também é de origem germânica e significará aquele que se defende de todos. Als Vargen. Als todo, Vargen, o que se defende, portanto, Vargen já seria uma forma verbal, e o todos uma espécie de pronome, etc. E, portanto, a origem é muito diversificada. Agora, nomes próprios de origem árabe, não temos algum? Olha, nomes próprios, nomes de pessoas, não é fácil encontrar. E eu acredito que quando nós damos um nome a um filho nosso, ou um familiar, nós temos muito cuidado, não é? Temos muito cuidado. E então, se conhecemos o significado etimológico da palavra, então escolhemos em função desse significado etimológico. Se o nome é nome de alguém célebre, muitas vezes é essa a razão que nos leva a escolher um nome próprio para alguém que nos é muito querido. Escolhemos é simplesmente Francisco, soa bem, não é? Por causa do Papa. Há muitas razões. Sim. Há muitas razões que nos levam a escolher um determinado nome, porque era o nome do avô, ou porque era o nome de uma figura muito importante na época, etc, etc. E por isso, como os árabes apareceram em Portugal como invasores, no século 711, no século VIII, depois de Cristo, evidentemente, eles foram invasores e deixaram bastantes palavras, sobretudo na área da agricultura. E sobretudo no Sul, não é? Porque e sobretudo no Sul. Portugal, exatamente, sobretudo no Sul. Vestígios. Daí termos muitas palavras como Alcântara, Albufeira, etc, etc. Muitas palavras, sobretudo, não se pode dizer que todas as palavras começadas por lugares, não é? Não. Bem, temos alface, por temos exemplo. Alface, temos... Cuidado que há palavras que não começando por al são de origem árabe. Por exemplo, a palavra arroz terá sido primeiro al-arroz e depois este el, porque o el seria o artigo. O arroz, imagina então, por exemplo, ou o algarve. O ocidente, o garve, qualquer coisa como o garve, o al seria o artigo. Sim, e o arroz, portanto, vem do al-arroz. Por causa do contacto do L com o R, o L ter-se-á transformado em R, daí que não digamos al-arroz, mas arroz com dois R's. Mas foram os árabes que introduziram o arroz em Portugal? Eu não sei se foram os árabes, mas a verdade é que, pelos vistos, o arroz está associado, teria sido cultivado mais intensamente pelos árabes. Não sei se seria conhecido, não te posso dizer se ele seria conhecido não antes da vinda dos árabes, não sei dizer. Sei é que a palavra
arroz é tida como uma palavra de origem árabe. Certo. E, portanto, tem de ter uma ligação forte à cultura. E topónimos curiosos? Já falaste, olha, já falámos em Algarve. Pois, a Alcântara é a ponte, cá está, Alcântara, a ponte, e depois há nomes que às vezes até parecem... Então, Cantaria também virá do árabe. Como? Cantaria. Do quê? Do verbo cantar? Não, de pedra, de uma pedreira. Sim. Provavelmente. Cântaro, cantaria, mas não quero estar aqui a dar uma resposta com a qual não me sinto minimamente confortável. Mas às vezes brincamos com topónimos que têm nomes brejeiros, e tu provavelmente já os ouviste, não é? Até na televisão, como curiosidades, mas há outros que, não sendo propriamente brejeiros, são também curiosos. Sei lá, eu lembro-me de quando dei aulas em Salvaterra de Magos e eu e a Celeste, a minha esposa, fazíamos o percurso de carro, passávamos por muitas povoações, e uma que me ficou na memória era a Venda das Raparigas, por exemplo. E há de facto assim... Bem, Salvaterra de Magos. Salvaterra esse nome de já Magos. É estranho. De salvar a terra dos magos? Os magos que vêm aí? A palavra mago está muito associada a mágico, não é? Sim. E não sei se eventualmente terá alguma dimensão mais mágica, o Salvaterra de Magos, se fosse a palavra várzea, que também é muito frequente. O que quer dizer uma várzea? Várzea é um terreno fértil. Certo. É um terreno fértil. Veiga, nós temos o tanque da Veiga aqui ao lado, não é? Mas qual é a origem? Muito interessante. Estas palavras, algumas palavras, há bocadinho falávamos do vocabulário português e das várias, não falámos das várias fases, mas eu fui dando a entender que não era fácil falar da etimologia e da origem das palavras, porque estamos a falar de uma língua que foi criada ao longo dos séculos, não é? E por várias aportações, por vários contributos, digamos assim. Mas as palavras mais antigas que se conhecem no português são as palavras pré-latinas, aquelas que existiam antes dos povos latinos invadirem a Península Ibérica. É possível reconhecer isso? Nem sequer havia escrita, pois não? Não, mas eu acredito que assim como se fala de civilizações tão antigas como os egípcios, sim, claro. Não é? E fala-se com alguma certeza. Eu acredito chegaram cá antes dos judeus. Nessas ciências que estudam estes assuntos mais antigos e acredito no saber desses especialistas. Também acredito, quando leio em fontes credíveis, que, por exemplo, a palavra chaparro, a palavra bruxa, a palavra veiga, a palavra broa, salvo erro, são palavras que já existiam antes dos povos latinos se instalarem na Península Ibérica. No início... Portanto, isso será dos celtas? Celtas e iberos, sobretudo fenícios também, mas sobretudo celtas e iberos. Portanto, há palavras de origem fenícia aqui, não é? Sim. Sim, celta, ibero, etc. Os celta e iberos são diferentes dos fenícios, não é? Sim, claro. Portanto, sim. As palavras são os celtas diferentes. E os iberos é que são apresentados às vezes como um grupo mais ou menos coeso, embora evidentemente terão tido as suas diferenças. Mas essas palavras são fenícias ou são celta-iberas? São apresentadas como palavras pré-latinas. Ok, não sabemos. Pré-latinas. Eu quero dizer... A certeza, tu colocavas-me a questão de ter a certeza, eu penso que haverá alguma certeza. Sabes que a física é uma ciência eu exata. Eu sei que é uma ciência exata. Portanto, mas enfim, de qualquer das formas há dúvidas e há... Claro, e na língua há mais dúvidas ainda do que numa ciência exata como a física ou a matemática. Frases feitas, expressões populares, a mim vem-me à cabeça imediatamente porque os filmes portugueses... Não é? Porque o meu padrinho era realizador de cinema, António Lopes Ribeiro, realizou o Pai das Cantigas, o Pai Tirano, entre muitos outros. Não é? E, portanto, há expressões que me parece que estão a desaparecer,
e que ao Evaristo tem escadista, Chapéus há muitos, este não é do meu padrinho, por acaso, é a canção de Lisboa, e muitas outras expressões deste estilo que estão a desaparecer, mas eles tiveram a sua origem nestes filmes, não? Pois, nós aí temos a possibilidade de identificar o momento em que essa expressão se vulgarizou no bom sentido, sim, se alargou em termos, sim, de uso. E, portanto, nós sabemos que foi aí, a fonte é esse filme, é o filme X, produzido no ano Y, etc, etc. Mas a verdade é que quando uma expressão popular está muito circunscrita a um determinado contexto, por exemplo, cinematográfico, de facto pode ser usada durante algum tempo, mas também pode cair em desuso. Foram bastantes décadas, mas de facto era frequente na televisão aparecerem estes filmes e, portanto, a coisa era relembrada constantemente. E se calhar várias gerações reeducadas. É verdade, com essas... sim. Agora penso que se passam muito menos esses filmes e, portanto, é natural que as o contacto com essas expressões vai-se atenuando. É verdade que há muitas expressões idiomáticas cuja origem até nem se conhece, não se sabe quando é que elas surgiram e em que situação é que surgiram, e, no entanto, perduram e perdurarão. Há palavras que têm uma vida mais curta, há palavras que têm uma vida mais longa, não é? E quem fala das palavras, fala das expressões idiomáticas. E há, de facto, ainda há pouco tempo lembrei-me, porque numa aula eu disse, eu tirava-lhe o chapéu. E eu fiquei com a ideia de que os alunos já não conhecem a expressão tirar o chapéu. E porquê? Porque se calhar o hábito de se usar chapéu e de se passar na rua por alguém importante e tirava-se o chapéu como uma prova de cortesia e de respeito por quem se cruzava connosco, o uso do chapéu está em desuso. O uso do chapéu está em desuso. Há muitas décadas. E essa pode ser uma razão para se perder o contacto com determinadas palavras ou com determinadas expressões. Será que as pessoas daqui a uns anos vão conseguir ler um texto onde apareçam estas expressões idiomáticas que já não são usadas? Têm que consultar, assim como nós vamos ao dicionário, tem de ser. Vamos ao dicionário. Perguntam ao ChatGPT neste momento? Ou perguntam ao ChatGPT, claro, o ChatGPT não sabe tudo, ninguém sabe tudo, não há nenhuma plataforma, nenhum livro, até falando de livros, eu não diabolizo nem endeuso o ChatGPT, não, e a inteligência artificial é mais uma fonte poderosíssima de conhecimento, mas é preciso ter cuidado. Eu até digo, sim, aos alunos que isso pode acontecer com um livro, às vezes é preciso ser muito especialista, portanto, quem é especialista não precisa do ChatGPT para saber coisas, sim, sobre a sua especialidade, já sabe, geral, já sabe. Mas eu para corrigir o ChatGPT faço-lhe perguntas sobre domínios da minha especialidade, digamos assim, e apanho em falso, sim, o ChatGPT algumas vezes. Não, é não normal, há dúvida nenhuma. Mas nada é perfeito, é óbvio. Claro. Não. Agora, as coisas tendem a melhorar, não é? Sim, claro que sim. Palavras únicas de português que não têm tradução direta. Olha, Ricardo, se calhar vemos logo à memória a palavra saudade, porque claro. Nós dizemos que a palavra saudade é portuguesa, é única no mundo, e como é que vamos traduzir saudade? E a gente realmente até compreende. Nós também temos a palavra nostalgia, porque ela existe, nostalgia já é mais comum, digamos, já é mais transversal. Temos no francês nostalgia, temos no inglês, não é? Mas nós também temos nostalgia, e de facto nostalgia e saudade não são a mesma, sim, coisa, ou se são, não parecem, nós não os usamos da mesma maneira, não é? E pronto, então eu diria que a palavra saudade será uma palavra portuguesa por excelência, é uma palavra com alma portuguesa. Mas há outras. De onde é que ela veio? Como é que ela apareceu? Olha, eu por acaso já li algumas coisas sobre a origem da palavra saudade e não tenho bem presente as diversas explicações que foram aparecendo, porque elas são mesmo muitas e são dispares, são mesmo muitas. É muito antiga? A palavra é antiga, e o que me ficou na memória é de que a palavra saudade está muito relacionada com solidão, solitude, com solidão, e faz sentido. Porque nós, sim, temos saudade de alguma coisa que já não temos,
Estamos órfãos dessa coisa, pelo menos, mesmo que venhamos a reaver a coisa, pelo menos quando temos saudades não a temos connosco, estamos órfãos dessa coisa, ou de uma pessoa, não é? Porque podemos ter saudades. Tenho saudades de tomar um café se estamos a viver no estrangeiro, e se apreciamos muito o café português, podemos dizer, que saudades eu tenho de tomar um café português. Ou de comer bacalhau, ou e também, evidentemente, saudades das pessoas. E a palavra saudade faz sentido que esteja associada à ideia de solidão, não é? A ausência. Mas realmente há várias hipóteses de explicação para a origem da palavra saudade. Isso implica a existência de um conceito que é só descrito por essa palavra, não é? E que se calhar os outros povos que não têm a palavra não têm. Os outros sentiram saudade. Claro que os outros também sentem saudade. Mas não conseguem dar-lhe um nome, se calhar, não é? Terão outros, pode ser uma perífrase, isto é, um conjunto de palavras. Pois, bem, escrever um poema inteiro. Estamos a falar da palavra saudade, não é? Uma palavra que tenha uma tradução mais ou menos direta, um equivalente, também um nome. E de facto aquilo que ocorre mais parecido é nostalgia, mas mais uma vez, nostalgia, sim, não é? É diferente. Mas mais uma vez percebemos que há diferenças. Pois. Uma outra palavra que é apresentada como única ou quase única é o desenrascanço, desenrascar, que ela traduz uma forma. Eu não gosto muito de dizer que os e o enrascado, não é? E o enrascado, já agora. Eu não gosto muito de dizer que só os portugueses é que são desenrascados ou enrascados, porque nós, quando convivemos com gente de outras nacionalidades, nós percebemos que há muito mais coisas a unir-nos do que a separar-nos. A fazer lembrar um bocado daquela canção do Rui Boi, muito mais é o que nos une do que é aquilo que nos separa. É mais ou menos assim. E é verdade que há muitas coisas que nos unem, nós somos de carne e osso, todos nós sentimos frio, todos nós sentimos saudades, podemos ter uma palavra para exprimir, uma palavra diferente para exprimir esse sentimento. Mas eu penso que há algumas coisas que são mais típicas de um determinado povo, que está provado que nós somos o povo dos últimos momentos, de nos guardarmos até à última. É verdade, estamos perante uma dificuldade enorme e faltam 2 dias, 3 dias para preparar uma exposição mundial, ou falta um ano, depende também da dimensão daquilo que estamos a preparar, e de repente, milagrosamente, a coisa aparece feita e bem feita. Nós somos de um desenrascamos com uma perícia que deixa os estrangeiros de boca aberta. É verdade. E eu acredito que a palavra desenrascanço, depois também há aquela ideia do desenrasca-me aí, isto ou aquilo, não é? Arranja-me solução para. Acredito que a palavra desenrascanço e desenrascar seja muito portuguesa, digamos assim. Não digo que seja única do português, mas penso que traduz muito bem, pelo menos, o espírito português. Sim, sem dúvida. Desenrascanço, Palavras que contam a história do mundo através da evolução do português. Olha, eu ouvi há pouco tempo até, não é que eu siga muito vídeos que são disponibilizados na internet, mas eu ouvi uma explicação por parte de um estudioso, Marco Neves, que agora está na moda e tem feito alguns vídeos interessantes, relativamente à palavra laranja. Laranja. E ele dizia que a palavra laranja foi introduzida pelos portugueses no século XVI, foi trazida do Oriente. A palavra laranja. O fruto, para designar, não é? O fruto, e portanto, e o nome a acompanhar o fruto. A laranja doce, pelos vistos, haveria uma laranja amarga, portanto, a laranja doce, aquela que nós consumimos. Sim, existe uma... E o que é interessante é perceber que a palavra laranja e o fruto que a palavra designa, a laranja doce, ficou tão associada a Portugal que muitos povos começaram a usar a palavra laranja com formas que não é bem laranja, mas será com o nome de Portugal, melhor dizendo, associaram o nome de Portugal para designar, ou foram buscar a palavra Portugal para designar o fruto laranja, porque encontraram essa associação direta. A laranja chamam-lhe Portugal. Chamam Portugal. Por exemplo, na Roménia, pelos vistos, acontece. Na Turquia,
no árabe, no grego, pelos vistos, laranja será qualquer coisa como Portugal ou Portucalo, portanto uma palavra muito parecida com Portugal. Nós também fizemos coisas parecidas, nós chamamos ao país Peru o nome de um bicho. É verdade, e às vezes a relação é direta, outras vezes poderá não ser, portanto cuidado com as aparências. As aparências iludem, não é? Muitas vezes. E a nossa tentação é para associar de imediato o nome do país ao nome da ave, não é? Do galináceo. Sabes, nomes de profissões ou de objetos com histórias etimológicas insólitas. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, da palavra armário. A palavra armário, nós dizemos armário e se calhar não pensamos na relação, porque há uma relação fonética com a palavra arma, mas provavelmente passa-nos completamente ao lado, não é? Mas não devia, porque verdadeiramente o armário era o local onde se guardavam as armas. Hoje em dia podemos lá guardar armas, mas podemos guardar muitas outras coisas. Armário mais. Olha a própria palavra biblioteca, porque verdadeiramente biblioteca é palavra de origem grega, biblos, livro, teca, que era sobretudo uma caixa. E, portanto, a biblioteca era a caixa onde se colocavam os livros. Ora, as caixas tiveram de crescer muito, e de repente temos bibliotecas que são edifícios, já não são uma parte da casa, são edifícios completos. A Biblioteca de Alexandria, não sei como é que a chamariam nessa altura, não é? Mas... Pois, mas de facto houve esse alargamento, até em termos físicos, teve que haver um alargamento da palavra. Misturas e hibridizações linguísticas. Corre alguma... Que coisas criaram novas palavras? Olha, algumas palavras estão assim na moda. Embora eu não conheça, porque não uso a palavra metaverso, não é? Mas tu provavelmente até conheces muito melhor do que eu. Meta do grego. Vem do grego. Verso, e verso deve ser do latim, não? Ora bem, o que eu sei é que provavelmente temos na palavra verso uma forma encurtada de universo. É, portanto, uma espécie de truncação. Quer dizer, nesse contexto, sim. O multiverso pretende ser um metaverso, pretende ser para além do universo. Exatamente. Neste caso. Mas a palavra verso virá precisamente do universo. É uma forma encurtada, reduzida de universo. E, portanto, o metaverso é aquilo que está para além do universo real, físico. Mas a palavra universo é curiosa, não é? Também a composição de duas palavras, não? Uni e verso? Tentação para dizer que temos aí unus, unidade, e pois... É muito arriscado. Estar assim de repente. Mas acredito que a palavra universo esteja associada à ideia de unidade. Pois. Acredito mesmo. Unidade, de unidade. Claro. Agora, o que me causa maior estranheza é o verso, porque eu conheço o versos do latim, que era, ora deixa ver se eu me lembro, era o movimento do arado. E quando havia uma pedra, quando o arado estava a sulcar a terra, ele saía do seu local e às vezes até invertia a posição. E, portanto, quando nós usamos a palavra verso na própria poesia, é essa linha que depois termina, passa a outra, etc. E verso remeterá para essa linha, para esse suco. Agora, será que é essa palavra que está presente em universo? Eu acho que tu vais sair daqui e vais ter que começar a investigar algumas coisas. Isto é mesmo um poço sem fundo. Claro. É mesmo um poço sem fundo. Mas olha, se é um poço sem fundo, então a mim parece-me que temos que voltar e continuar com esta conversa noutra altura, com muitas mais palavras, se calhar, engraçadas que vamos encontrar por aí, não é? Se calhar ficamos por aqui, está bem? Muitíssimo obrigado por teres vindo, não é? Até à próxima, então.